A ex-funcionária fantasma assumida de Flávio Bolsonaro na Alerj, Luísa Souza Paes, revelou que se encontrou com o advogado Frederic Wassef, aquele que era advogado do Jair e do Flávio, em dezembro de 2018, no dia em que foi chamada para depor na investigação sobre o esquema de peculato no gabinete do Flávio Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Na terça-feira, Flávio foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como a gente mostrou ontem, Luísa Souza Paes, que foi registrada durante anos como assessora de Flávio na Alerj, admitiu que nunca atuou de fato no gabinete e que era obrigada a devolver 90% do salário. É remuneração que vem lá dos cofres públicos, que seria para pagar quem efetivamente trabalha, não é para desviar para outra pessoa enquanto ninguém ali está fazendo esse papel referente a tal remuneração. A reportagem conta que o advogado dos Bolsonaro, Frederic Wassef, orientou Luísa a não atender a convocação dos promotores, ou seja, aquele encontro no dia do depoimento e o Wassef dizendo para ela não ir depor. O encontro aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca. Quem direcionou Luísa para a reunião foi o advogado Luiz Gustavo Botumaia, que já atuou para Flávio Bolsonaro. O MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro, já tinha verificado nas mensagens apreendidas em celulares que no dia 19 de dezembro de 2018, ou seja, a véspera dessa reunião, Luísa já tinha recebido orientação de Botumaia para não atender a convocação dos promotores e prestar depoimento ali no dia seguinte, o dia da reunião, repito. No encontro, o Wassef não se apresentou a Luísa como advogado de Flávio, mas como alguém poderoso, como gosta de botar a banca, Frederic Wassef, que cobrava milhões nas causas em que atuava, mas que estava atendendo Flávio de graça. Olha só como ele é generoso, porque o que estava acontecendo com ele era uma covardia, nas palavras de Wassef, relatadas, claro, pela Luísa Paes. Você vê como esse pessoal, né, posa assim de quem é independente, quem está só ali ajudando por um senso de dever moral e de princípios. Segundo o Globo, no dia em que Flávio foi denunciado pelo MP do Rio, o presidente Jair Bolsonaro teve um ataque de fúria em seu gabinete. Isso foi agora, né? Nesses últimos dias, nessa semana. O jornal relata que até os funcionários que estavam fora do gabinete ouviram as reclamações em alto e bom som sobre o MP do Rio. Bolsonaro criticou os investigadores e mais uma vez disse que Flávio é perseguido por ser seu filho. Olha, não é perseguido coisíssima nenhuma. Você tem, inclusive, uma confissão de uma pessoa que tinha o nome lá como assessora e não comparecia. Inclusive, não é nem só a confissão. Você tem as mensagens apreendidas e você tem até a investigação a partir do celular dela, mostrando que em 3 anos, pelo menos, ela só apareceu nas cercanias da Alerj 3 vezes. Então, a pessoa que não frequentava, emprestava o nome para ficar com uma parte, lá, se eu não me engano, R$700, enquanto devolvia o resto de uma remuneração de mais de R$5.000 para o Fabrício Queiroz, que era quem centralizava esses repasses, tanto de funcionários fantasmas, de acordo com a investigação, quanto daqueles que efetivamente frequentavam, se é que havia algum, e que repassavam pelo menos uma parte desse valor. Então recebia ali um valor simbólico para emprestar o nome para que embolsassem esses membros da organização criminosa apontada pelo MP, aquele dinheiro público, de origem pública, remuneração que vem, repito, dos cofres públicos. Então Jair Bolsonaro fica irritado, porque é sempre assim. Quando a família dele é alvejada, ele tem um ataque histérico e aí começa a ter lampejos autoritários. Naquela reunião ministerial de 22 de abril, cujo vídeo veio à tona, porque o ministro Celso de Mello, que agora se aposentou, era o relator lá do inquérito de interferência na Polícia Federal, o Jair Bolsonaro falava, por exemplo, sobre membros da família dele serem alvejados ali, era por investigação, eu mostrei isso na minha análise, porque ele estava falando do irmão dele que havia sido alvo de apuração da Receita Federal, o que já tinha feito o Bolsonaro se esquentar
com o Sintra, que era o então secretário da Receita, que um mês depois acabou exonerado, acabou afastado, sob a desculpa ali de uma divergência em relação à CPMF, que aliás depois o Bolsonaro colocou em pauta ali para estudos nos bastidores, embora até hoje eles disfarcem que vão aumentar impostos. A partir dali, daquela declaração sobre o irmão, é que o Bolsonaro falou, não vou esperar fuder minha família ou amigo meu. Eu tenho que usar a palavra chula dele, porque está entre aspas, é a declaração que ele usou, e aí falou, olhando para o Sérgio Moro, como eu mostrei no vídeo, vou interferir. E naquela semana ele realmente exonerou o diretor-geral da PF, tentou colocar lá o Alexandre Ramagem, que tinha até foto abraçado com o Carlos Bolsonaro em Réveillon, amigo da família, um cara que estava na equipe da Polícia Federal que fez a segurança do Bolsonaro depois da eleição, mas o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, acabou derrubando essa nomeação. No entanto, o Bolsonaro colocou o Rolando Souza, que aí, imediatamente depois da posse, acabou trocando o superintendente da PF no Rio, onde um inquérito a respeito do Flávio Bolsonaro havia avançado. E desde então, meados de 2019, ainda o Bolsonaro queria trocar o superintendente da PF. Tanto que mandou mensagem para o Sérgio Moro, mensagem que veio à tona depois, dizendo que queria pelo menos a superintendência da PF no Rio, que o Moro podia ficar com todas as outras do país, como se o Moro escolhesse ali os chefes e não fosse um procedimento interno da Polícia Federal. Então, está tudo bastante claro, mas isso irrita, porque o Bolsonaro quer a família dele blindada. E, no entanto, há todas as evidências ao longo desse tempo que a gente mostrou aqui no programa, no site, na Cruzoé, escrevi vários artigos a respeito disso, comento há muito tempo, inclusive nas redes sociais, todas as evidências mostrando a existência do esquema. Agora, tem gente que por culto à personalidade, que por polarização com a esquerda corrupta, passa pano para desvio de dinheiro público se foi cometido em gabinete de político que se diz de direita, e pior, que se diz conservador. Conservador não desvia dinheiro público. Eu citei num artigo na Cruzoé, inclusive, o pai do conservadorismo, Edmund Burke, pensador irlandês, um estadista, um parlamentar. Quando ele ganhou um cargo no gabinete, tesoureiro das Forças Armadas, se eu não me engano, a primeira coisa que ele fez foi reduzir o salário dele, foi cortar gastos no momento em que o déficit anual era grande para o governo britânico. Então é uma diferença completa em relação à tradição do verdadeiro pensamento conservador. É bom a gente deixar claro, colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares, porque a denúncia é merecida, já estava para sair há muito tempo, até demorou, e agora a questão é de se tudo que o Bolsonaro fez para proteger o filho vai adiantar nas próximas etapas, porque colocou lá o Procurador-Geral da República, inimigo da Lava Jato, que é Augusto Aras, aliou-se ao Dias Toffoli, fez campanha contra a CPI da Lava Toga, que o investigaria e acabou derrubando, não foi instalada a CPI, por pressão do Jair e do Flávio Bolsonaro em cima de parlamentares também, desidratou o pacote anticrime, enviado pelo Sérgio Moro, sancionou lei de abuso de autoridade, fez o diabo. Então, e agora indicou o Cássio Marques ao STF, apadrinhado pelo próprio Frederico Wassef, esse que estava convencendo a funcionária fantasma a ficar em silêncio. Enquanto, digo mais, o Jair Bolsonaro alegava ao antagonista, em dezembro de 2018, que os 40 mil, segundo ele, que depois a Cruzoé revelou que eram 89 mil reais, depositados pelo Fabrício Queiroz e pela esposa dele, Márcia Aguiar, era uma quitação de empréstimo. Um pagamento anterior que teria sido feito sem estar registrado em lugar nenhum. Uma vez que se encontra lá o registro do repasse, se diz isso, que houve o pagamento de uma dívida, na verdade, houve um empréstimo em algum lugar antes. O Bolsonaro estava lá dizendo isso em dezembro de 2018, enquanto esses emissários da família estavam lá pedindo para os funcionários fantasmas, como a Luísa Paz, ficarem calados e não prestarem depoimento. Porque pelo relato dela, ele fala assim, não, você não presta depoimento porque nenhum dos assessores vai prestar. É isso que ela relatou para os promotores do caso. Então vocês vejam que tem uma situação toda amarrada. E o Bolsonaro fica bravo, claro, quer permanecer no poder, quer a eleição em 2022, sabe que isso desgasta e vão continuar tentando fazer de tudo para melar esse inquérito, esse processo, em qualquer instância pela qual passar. Gilmar Mendes está com o caso, que é o recurso do MP do Rio contra o foro privilegiado retroativo, que foi dado pelo Tribunal de Justiça do Rio ao Flávio Bolsonaro, e ainda não pautou isso no Supremo Tribunal Federal. É importante que o Gilmar Mendes paute isso logo, não espere
passar, inclusive dezembro, quando o governador do Rio, que entrou no lugar do Wilson Witzel, o Cláudio Castro, vai escolher um procurador-geral de justiça. E a família Bolsonaro já está aliada ali do novo governador para ele escolher alguém que tenha uma visão, vamos dizer assim, capaz de não levar investigações como essa muito adiante. Né? A gente sempre fica com essa desconfiança, exerce a vigilância para que isso não aconteça. Então, um dos motivos da irritação é justamente, provavelmente, que essa denúncia saiu antes de que eles pudessem ter algum controle sobre a situação no Rio de Janeiro, onde eles não conseguiram controlar. Então, esse controle sobre o MP do Rio, eles não conseguiram. Chegou a denúncia, agora eles tentam em outras esferas. E a gente mostra tudo para vocês, enquanto tá cheio de gente aí para fazer diversionismo, para evitar mostrar aquilo que é sujeira do grupo político que defende. Aqui não tem isso não, a gente mostra a sujeira de todo mundo.